Enquanto alguns aí estão preocupados que o TRE do Paraná talvez não condene o Sérgio Moro, o TSE, que é a instância superior, já está tratando aí de colocar os bolsominions bem no lugar deles. Alguns bolsonaristas tiveram uma péssima notícia já nessa semana. O ministro Fachin, e olha que o Fachin tá longe de ser o mais progressista aí, era aliado do Moro, da Lava Jato, foi aliado do... ainda é aliado do fascismo em muitas coisas. O Fachin, contra os bolsonaristas, ele tá implacável. O Fachin acaba de condenar o Nicolas Ferreira e a Carla Zambelli. Eu vou te falar uma coisa. Além da decisão do Fachin ser bem dura, o Fachin ainda deixou uma brecha ali pra gente ver o que vai acontecer com os dois no futuro. Os dois vão acabar cassados. O mandato dos dois vai acabar cassado. Muita gente não tá sabendo, mas tem um processo no TSE que tem em andamento que envolve 76 bolsonaristas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, futuro presidiário, e mais 75 pessoas. Todos eles estão num mega processão no TSE por por acusar a urna eletrônica de fraude. Fake news contra o processo eleitoral, que são fake news contra a democracia. Pois bem, eis que, no meio disso aí, o TSE está lá colhendo as provas, o Ministério Público está colhendo as provas, e decisões anteriores contam porque abrem jurisprudência e porque servem também para embasar decisões futuras quanto ali ao modus operandi da quadrilha bolsonarista. E aí, a decisão contra Nicolas e a decisão contra Carla Zambelli são dois processos distintos, foi a pior possível. Primeiro aí o caso do Nicolas. O Nicolas, em 2022, durante o processo eleitoral, ele soltou fake news contra o Lula. O Nicolas fez uma série de postagens ali com números falsos, dizendo que o Lula ia confiscar as poupanças, como fez Fernando Collor de Mello, caso o Lula fosse eleito. Então ele estava fazendo ali terrorismo eleitoral com os eleitores de direita, enfim, com todo o eleitorado. O Nicolas tem um alcance enorme. Hoje ele tem aí mais de 10 milhões de seguidores, na época ele já tinha mais de 5 milhões. Então os posts dele alcançavam milhões de pessoas e aí ele fazia terrorismo, falava que o Lula ia implantar o comunismo e falava que parte disso era ele confiscar as poupanças. Era fake news. As publicações do Nicolas, na época, elas foram retiradas do ar. Só que começou um processo do Lula contra ele por fake news. O Nicolas tentou argumentar a liberdade de expressão, não deu certo. Aí o Nicolas tentou argumentar que não era fake news, também não deu certo. E aí fica naquela, eu fico imaginando como é o trabalho do advogado bolsonarista, que ele fala, caramba, não tenho o que fazer para defender meu cliente. Ferrou! O advogado do Nicolas tentou então postergar o processo, chegou no TSE, o TSE condenou o Nicolas a pagar uma multa, uma indenização de 30 mil reais para o Lula. O Nicolas foi condenado, o Nicolas resolveu não pagar, ele disse que não pagaria. Então ele recorreu novamente ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que não, que aquilo não era fake news e tudo mais. E aí o ministro Fachin, lembremos, o Fachin é um dos ministros que mais odeia o Lula. Lembremos que quando a Dilma indicou o Fachin para o STF, que foi uma das piores indicações que ela fez, menos de 3 meses depois do Fachin assumir no STF, ele teve uma reunião secreta com o Deltan Dallagnol, e o Dallagnol falou para os procuradores da Lava Jato, o Fachin é nosso. E a partir de então, o Fachin ele passou a dar todas as decisões contra o PT e passou a fazer parte ali da perseguição da Lava Jato. Quando o Teori Zavascki morreu, ele era o relator da Lava Jato, ele ia contra o Sérgio Moro. Quando ele morreu, os procuradores da Lava Jato comemoraram e disseram que o Fachin ou o Barroso iam assumir ali a bronca, que era a Lava Jato. No caso, quem assumiu a bronca foi o Fachin, e aí o Fachin passou a liderar, via Supremo Tribunal Federal, a perseguição ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, e principalmente ao Lula. Ali a coisa foi ficando feia ali para o Lula, porque a perseguição foi piorando muito, o Lula recorria aí das decisões ilegais do Sérgio Moro, e o Fachin, ele referendava todas os desmandos do Sérgio Moro. Inclusive, quando foi votada a suspeição do Sérgio Moro, no dia em que o Sérgio Moro foi considerado um juiz ladrão em 2021, o Fachin votou a favor do Moro, ele ignorou toda a Vaza Jato, ele deu um dos votos mais vergonhosos de toda a história do Supremo Tribunal Federal, porque não sou eu quem digo, é o New York Times quem disse, esse foi o maior escândalo, envolvendo inclusive valores, o maior escândalo judicial da história da humanidade. Nunca houve em toda a história deste planeta, não sei outros planetas aí se é a vida, se em outros planetas já houve, mas neste em que nós estamos, nunca teve um escândalo judicial tão grave e tão grande como a Lava Jato.
E aí o Fachin, ele foi cúmplice até o fim. Pois bem, este mesmo Fachin, que você vê que odeia muito o PT, pois bem, ele disse que o Nicolas tem mesmo que pagar os 30 mil e o Nicolas está já condenado por fake news. Então, no TSE não existe isso de réu primário, mas tem uma coisa. Uma decisão contra ele pesa numa decisão futura porque ele já é condenado por fake news. Então, no futuro, quando ele for julgado por fake news contra as urnas, já vai ser citado ali, olha, estamos falando aqui não de uma pessoa qualquer, não é um cidadão qualquer aí de moral ilibada, não. Estamos falando aqui de alguém que já foi condenado na mais alta corte eleitoral do país por fake news. Então estamos aqui, imagina isso daqui a alguns meses, então estamos aqui julgando por fake news um senhor já condenado por fake news. Ou seja, ele é reincidente no crime de fake news, no crime eleitoral. Então a pena do Nicolas tende a ser pior do que seria no julgamento que teremos aí daqui a alguns meses contra todos esses bolsonaristas. Pois bem, a situação da Carla Zambelli é um pouco mais dramática. Se a do Nicolas é ruim, a da Carla tá pior. Lembremos, o Nicolas tá com um problemão, porque o Nicolas tem vários processos diferentes por transfobia e por homofobia rolando contra ele na Procuradoria-Geral da República. Ele sendo denunciado nesses processos, cada um, porque veja, não é o mesmo crime, ele cometeu o crime contra as mesmas pessoas várias vezes, não. É um crime aqui, outro ali, outro ali. É o mesmo que o cara mata uma pessoa aqui, 10 anos, mata outra ali, mais 10, mata outra ali, mais 10, dá 30. Então, no caso desses crimes aí, cada crime aí de transfobia e homofobia, o Nicolas tá para pegar até 5 anos de cadeia. Pode falar, não, mas e se ele não pegar a pena máxima? Eu vou te falar. Ele expôs uma menina de 13 anos de idade, tá? Então, muito provavelmente, ele vai pegar a pena máxima, em um deles. Ele sendo condenado a mais de 4, ele já perde o mandato, nem precisa do TSE, tá? E aí, ele sendo condenado a mais de 4, ele vai preso. Ah, fica um pouquinho tempo na cadeia, mas fica na cadeia. Então, e lembre-se, são vários processos. Então, pode ser condenado 3 anos aqui, 2 anos ali, 5 anos ali, vai somando, dá um problemão. Ele, enquanto é deputado federal, ele sabe o seguinte, olha, não tem como eu ser preso enquanto sou deputado. O problema é transitou em julgado e ele perde o mandato, é automático. E no caso do TSE também, o TSE pode condená-lo aí por fake news, perde mandato. O caso da Carla é dramático por quê? Porque a Carla, ela foi condenada aí a pagar uma multa por fake news contra as urnas. De todo tipo de fake news que os bolsonaristas podem cometer, fake news contra as urnas é o pior. Por quê? Já há jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral para cassar o mandato de quem comete fake news contra as urnas. A jurisprudência foi criada em 2021, no caso Francisquini. Francisquini foi o deputado estadual mais votado da história do Brasil, contando todos os estados. Proporcionalmente, obviamente, é impossível um deputado num estado pequeno ter mais votos do que qualquer deputado de São Paulo, que é o maior estado. Mas, proporcionalmente, ele foi no Paraná o deputado mais votado da história. Enquanto as urnas estavam contando os votos que davam a ele o posto de deputado mais votado da história, sabe o que o Francisquini estava fazendo? Isso no em outubro de 2018, no dia 31 de outubro, se eu não me engano, foi a eleição. Pois bem, o Francisquini estava atacando a urna eletrônica numa live no Facebook que estava sendo vista por 600 mil pessoas. Então tem 600 mil bolsominions assistindo o Francisquini dizer que as urnas eletrônicas eram manipuladas, que aquilo era uma fraude, isso enquanto essas mesmas urnas eletrônicas davam para ele aí os votos. Quer dizer, o cara ele coloca ali sob dúvida a própria eleição dele, que foi a maior da história. Nossa, estão manipulando votos. Aí, pô, você teve a maior votação? Então se alguém manipulou foi você, pô. Não tem outra. Pois bem, o Francisquini demorou 3 anos para ser julgado. No julgamento dele, eu lembro até hoje, eu assisti o julgamento do Francisquini, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte, olha, ele não usou a palavra vergonha, mas ele falou que é errado aí o Tribunal Superior Eleitoral demorar 3 anos para julgar um crime desses. Nos próximos casos a coisa vai ser mais célere. Não demoraremos 3 anos nunca mais para julgar um crime de fake news contra as urnas, porque isso é fake news contra a democracia. Aí ele falou do modus operandi, citou o inquérito das fake news, foi um voto bem longo do Alexandre, e os outros acompanharam. Pois bem, ali criou-se jurisprudência para quê? Quem atacar as urnas eletrônicas e a democracia com fake news terá o mandato cassado. Se você não acredita no processo eleitoral, você não tem o direito de fazer parte do processo eleitoral. Você pode não acreditar, mas
fica quieto. Se você está atacando o processo eleitoral, você não faz parte desse processo. É isso. Então, a Carla Zambelli foi condenada aí justamente por atacar o processo eleitoral. Você fala, mas Thiago, por que ela já não foi cassada agora? Calma. Os processos que dão cassação para Carla Zambelli estão em trâmite. Não é um nem dois, são vários contra ela, tá? Este processo aí, a pena máxima era indenização. Foi uma fake news aí que ela soltou nas redes sociais, um meme e tal. Os vídeos e tal dela falando antes e depois das eleições, isso aí estão em mega processos que estão para tramitar aí. Já estão tramitando, mas que estão para serem julgados. Há aí um movimento no TSE que é o seguinte, o Raul Araújo, que é bolsominion, ele é o corregedor. Então, a partir do momento que ele é corregedor, os processos estão mais ou menos parados, porque o corregedor, ele é quem investiga. Se quem investiga é bolsominion, você pode imaginar que ele não vai investigar a Zambelli, ele não vai investigar o Nicolas por essas outras coisas. Coisa pequenininha ele vai passando, coisa grande ele não vai deixar. Então ninguém tem a esperança de que até novembro, pelo menos, isso seja julgado. Porque quem diz, olha, terminei a investigação, podemos pautar, é o corregedor. E ninguém tem a esperança de que o Raul Araújo vai trair aí o bolsonarismo de tal maneira que ele diga, ó, terminei aqui, gente, vamos julgar a Carla e aqui mais 70 bolsominions aqui, vamos, bora. Adianta aí, caça todo mundo. Não há essa esperança aí em Brasília. A esperança maior é assim, o que todo mundo espera é que o Raul Araújo saia e já, aí no final do ano, isso começa a dar andamento acelerado. Pois bem, alguns falam, mas o Alexandre de Moraes não vai mais ser o presidente do TSE, vai sair o Alexandre de Moraes. Sim, mas acredita-se que vai dar um andamento aí mais célere quando sair o Raul Araújo da corregedoria. Eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil, seguiremos aqui na luta.